Caros professores que frequentam a página Didática Reflexiva da Música, muito boa noite. Eu resolvi gravar mais uma aula dando um exemplo prático do uso de metacognição para resolver problemas de ordem musical. E dessa vez eu peguei um padrão rítmico que normalmente é motivo de muita confusão para poder explicar o que está em torno dessa confusão e como podemos resolver por meio de estratégias metacognitivas, especialmente aquelas voltadas para as perguntas que constroem uma linha de raciocínio e conhecimento de como os padrões e os construtos daquele padrão são organizados. Então, olha só. Uma estrutura rítmica, por exemplo, como executar o padrão semínima pontuada mais colcheia, que é esse padrão que vocês estão vendo aí na tela. Esse padrão causa muita confusão. Os alunos, normalmente, quando aprendem esse padrão, devem, por antecipação, terem aprendido a semínima, as duas colcheias e ter conhecido o ponto de aumento em figuras cujo aumento será inteiro, por exemplo, mínima, semibreve. Na mínima, né, se a unidade for 1, vai aumentar mais 1, na semibreve aumenta mais 2. Aqui o ponto aumenta meio, e aí que começa a confusão. Então, a primeira providência que os alunos costumam ter é executar por tentativa e erro. E essa é uma tentativa intuitiva que toda pessoa vai tentar resolver um problema que ela tem diante dela, usando intuitivamente os conhecimentos que ela já tem. Então, normalmente, ou sai uma execução tipo mínima, semínima, tá, tá. Ou a pessoa se perde e não consegue encaixar essa outra colcheia, tá, 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 né? Ela fica tentando encaixar essa colcheia solitária que tá ali em algum lugar, como se ela não fizesse parte do padrão. Então, toda essa estrutura que eu estou circulando aqui com o mouse, ela é única. Não existe semínima pontuada como uma coisa e colcheia como outra. Se a visão for essa, já começam-se os enganos da execução. Então, veja. A segunda providência é a mais correta. Você começa a perguntar para os alunos para poder organizar os conhecimentos envolvidos nessa execução. Então, a primeira pergunta é: quais figuras que você conhece que estão contidas nesse novo padrão? Ah, mas aí tem duas coisas. Eu vou mostrar para você que só tem uma só, que é unida por duas figuras diferentes. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma semínima, ok. E aqui nós temos uma colcheia. Mas nós temos um ponto. Então, vamos pensar. Bom, este padrão, então, tem um ponto de aumento. Para que serve mesmo um ponto de aumento? O ponto aumenta sempre metade do valor da figura. Então, se ele aumenta metade do valor da semínima, este ponto é uma colcheia. Aí os alunos começam a se perguntar: como executar, então, uma nota de um pulso e meio? Parece impossível. Então, começam a tentar. Tá, tá, né? Tá, bater mais rápido, né? Para poder simular o meio. Olha, mas o meio não tem como. Qualquer batida que você fizer de pulso é mais um. Não tem como ser meia batida, né? Ou é 1 ou é 2. Então, o que se tem que compreender é que este ponto aqui é uma colcheia. Quando se compreende que este ponto aí é uma colcheia, decorre que você isola a semínima e começa a trazer a colcheia para o seu grupo com a outra colcheia, que é onde vai se constituir a segunda parte do tempo. Então, como é que você vai mostrar? Olha, o grande erro é agrupar a colcheia do ponto com a semínima, tornando a compreensão do padrão rítmico equivocada.
tá? Eu botei o ponto aqui entre parênteses, mas é como se você fizesse semínima e colcheia aqui, fazem parte de um mesmo grupo, de uma mesma gestalt, e depois sobraria isso. Mas não é o que tem que acontecer. O correto é entender que o ponto faz par com a colcheia que sobra. Então, se você mostra essa visão, e aqui o ponto novamente ele é subtraído, tá? Eu só deixei por uma questão didática de você perceber que o padrão continua aí. E que então este ponto é uma colcheia que está ligada dentro da semínima. Então, seria isso daqui. Ah, professor, olha, eu conheço mesmo, conheço a semínima e conheço as duas colcheias. Tá bom, como seria a execução disso sem o ponto, ou seja, sem essa ligadura que faz aumentar a colcheia? Poderia ser num pulso 1, 2, seria tá, tá, ti. O que você vai fazer agora é esconder essa primeira colcheia que está aqui. Cadê meu mouse? A colcheia que está aqui. E ela vai se emendar nesta semínima. Ó, tá, ti, tá, ti. Depois você torna isso mais natural, ao invés de fazer tá, para sentir esse primeiro tempo, nessa primeira parte do segundo tempo. Você faz simplesmente a nota prolongada. Tá, ti. Ok? Então é isso. As coisas chegam num nível de compreensão quando os passos são construídos de maneira a favorecer essa compreensão. A metacognição permite que você faça o aluno se perguntar internamente como as coisas são construídas e ir fazendo inferências e deduções a partir daquilo que ele já conhece. Porque se você apresenta algo com o qual ele não possa fazer inferências com aquilo que ele conhece, então ele não está apto ainda a aprender aquilo. Você deve guardar esse conteúdo para um outro momento, uma outra ocasião. Ok? Então fica aí mais de um exemplo para vocês de como resolver problemas de compreensão de execução de padrão rítmico, levando em consideração os conjuntos gestálticos, né, e a divisão correta das figuras dentro do padrão. Então, uma semínima pontuada, ela contém dois elementos, é uma semínima mais uma colcheia que se agrupa no outro tempo, portanto, gera um outro padrão, que é este último desenho que está aqui. Obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau!